30 de abril de 2021. Obrigado a você que está assistindo ao Tarô Brasil, esse projeto com o qual nós tentamos construir reflexões sobre o noticiário brasileiro, utilizando como ferramenta o Tarô de Marselha. Eu espero que você que esteja nos assistindo esteja bem, com saúde. E hoje nós vamos tentar elaborar uma reflexão a partir de uma matéria que foi publicada no finalzinho da tarde de ontem, no jornal Folha de São Paulo. A matéria é assinada pelos jornalistas João Perassolo e meu amigo Eduardo Moura, e tem como manchete: entenda como todas as decisões da Lei Rouanet hoje estão nas mãos de um ex-PM. Governo Bolsonaro desmonta a Comissão da Sociedade Civil e não há previsão de edital, abrindo caminho para a censura. Para elaborar a nossa reflexão, nós vamos utilizar a mesma estratégia pré-estabelecida de tiragem que nós temos utilizado até agora, na qual a primeira carta que eu vou tirar vai ser relacionada às forças receptivas, à situação. A segunda carta vai ser relacionada ao elemento central dessa nossa análise. E a terceira carta vai ser relacionada à nossa ação, às forças ativas. Vamos à tiragem? Vou embaralhar mais um pouquinho. Primeira carta. Segunda carta. Terceira carta. Então, para pensarmos as forças receptivas, o Tarô de Marselha nos deu hoje o arcano 19, o Sol. Como elemento central da nossa reflexão, nós teremos o arcano 18, a Lua, para pensar as forças ativas. O arcano 3, a Imperatriz. Vamos à nossa reflexão. Ontem o Brasil chegou à marca trágica de 400 mil mortos pela Covid-19. É a maior tragédia da história do Brasil. Nunca uma mesma causa tirou a vida de tantos brasileiros. E eu pensei muito se hoje eu deveria dedicar nossa reflexão a alguma matéria especificamente dedicada à pandemia. É uma questão urgente, não há nenhum assunto mais grave no país nesse momento. Mas a questão é realmente tão importante que eu pensei que qualquer que fosse a notícia que eu analisasse, haveria uma relação direta com a pandemia e com o trato que o governo federal dá a ela. De fato, hoje nós vamos tentar refletir sobre uma matéria que não cita a Covid, o coronavírus, a CPI, a cloroquina, a vacina, a falta das vacinas e as centenas de milhares de mortes, mas está sim relacionada a tudo isso. Por quê? Porque essa situação que já se prolonga há mais de um ano e que está longe de ser superada, afetou diretamente e gravemente todo o setor cultural. Dos cantores de bar aos produtores dos musicais milionários, das escolas de samba aos museus, das cirandeiras, dos congadeiros ao Lollapalooza, ao Rock in Rio, das livrarias de bairro aos cinemas de shopping. Quase todo mundo teve as suas atividades interrompidas e viu sua fonte de renda cessar. É uma situação desesperadora, tanto para a estrela do espetáculo quanto para o pipoqueiro da porta do teatro. Para pensarmos sobre essa situação, sobre essa notícia que também não está diretamente relacionada à pandemia, mas diretamente relacionada à cultura, o tarô nos deu hoje como força receptiva o arcano 19, essa linda carta que representa luz, evolução, fraternidade. Eu tenho um certo orgulho dos meus colegas do setor artístico e cultural, porque é óbvio que nós todos queremos que os teatros, os museus, os cinemas sejam abertos. Mas salvo poucas exceções, raras exceções, de forma geral, a gente entende que isso ainda não é possível.
E nesse mais de um ano, pelo instinto de sobrevivência, os artistas tentam se reinventar, experimentando outros formatos digitais que possam ser praticados respeitando o isolamento. Se nós sobrevivemos, se ainda há alguma chama acesa, é porque nos aliamos, porque o nosso setor cria e é espectador. Tenta produzir e tenta apoiar a produção dos colegas. Os próprios auxílios da Lei Aldir Blanc só se concretizaram por causa da mobilização do setor cultural. Hoje, nessas duas figuras que se apoiam na travessia desse rio, que se ajudam nessa jornada difícil, eu enxergo meus colegas da cultura. Se o sol nos foi dado hoje como uma carta para refletir sobre as forças receptivas, o elemento central da nossa reflexão é a Lua, o arcano 18, uma carta que tem como qualidade essencial a receptividade. O Sol, que nos alimenta de luz e calor, talvez seja que a própria arte que preenche a nossa existência de sentido. E na noite escura, a Lua, refletindo a luz do Sol, é o nosso sonho, é o nosso inconsciente. Teatro virtual, show em formato live, lançamento de livro online, filme lançado diretamente no streaming. Tudo isso, às vezes, funciona mais como uma referência, uma memória, uma representação do que a gente queria que fosse, mais do que, de fato, como o resultado esperado, como a obra que realmente gostaríamos de apresentar. Nessas duas figuras animalescas, caninas, há também uma certa simbologia fraternal. Esses dois cães, talvez lobos, irmãos, uivam para a lua e se alimentam da luz que ela reflete. Vamos ao assunto central da nossa matéria, que eu vou tentar sintetizar. A Lei Federal de Incentivo à Cultura é o principal mecanismo de fomento à produção artística e cultural do Brasil. Ela tem ou tinha como última etapa de avaliação dos projetos a aprovação pela CNIC. O que é a CNIC? Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Aspas para a matéria da Folha de São Paulo. Instituída com a Rouanet há 30 anos, a CNIC é um dos principais mecanismos para garantir a transparência da maior lei de fomento às artes do país. A comissão funciona como uma consultoria especializada, oferecida de graça para o governo, já que os conselheiros, membros da sociedade civil com décadas de atuação em suas áreas da cultura, não são remunerados. Também fazem parte da comissão servidores públicos das 7 entidades vinculadas ao Ministério do Turismo, como a Fundação Biblioteca Nacional e a Funarte, representantes do empresariado e o secretário Porciúncula. Fecha aspas. Porciúncula, no caso, é André Porciúncula Alay Esteves, chefe do Gabinete Federal de Fomento às Artes. Bem, desde o mês passado, o trabalho do colegiado da CNIC está suspenso. O que isso significa? Significa que a aprovação final dos projetos submetidos à Lei Federal de Incentivo à Cultura, que antes eram discutidos e analisados por diferentes vozes da sociedade, agora depende quase que exclusivamente da posição desse ex-policial militar nomeado pelo governo Bolsonaro. Qual que é o problema de ser um ex-PM? O problema é deixar essa aprovação centralizada nas mãos de quem quer que seja. Mais grave ainda, quando é alguém sem experiência na cultura. O que antes era um processo debatido e discutido por diferentes representantes, agora perde não só transparência, mas também agilidade. Essa aprovação tem demorado muito mais do que seria normal. E isso num momento, como já falamos, grave, extremamente difícil para os artistas e para os profissionais da cultura. Na Lua, também ressoa o medo da escuridão, do abandono. Mais uma aspas para a matéria. Com a suspensão do trabalho do colegiado desde o mês passado, esse processo se torna mais opaco. Ao deixar nas mãos de um governo hostil às artes a análise de projetos,
dando margem à escolha de acordo com o gosto pessoal e também à censura. Como terceira carta da nossa tiragem, hoje a gente tem o Arcano 3, a Imperatriz. Essa é uma carta que nos traz uma figura poderosa, feminina, sentada no seu trono, ostentando um mastro e um escudo. O mastro se apoia no seu ventre, de onde também sai uma folhinha verde, que representa a fertilidade. É uma carta que evoca, sim, criação, arte, beleza. Mas eu cito o Alejandro Jodorowsky nesse livro aqui, que é a minha principal referência sobre o tarô de Marsella. Aspas para o Jodorowsky. Vista sob seu aspecto mais nefasto, a Imperatriz pode indicar uma falta de ação, ou, ao contrário, uma ação irrefletida. Ainda com Jodorowsky. A mão pousada sobre o escudo é ambígua. Podemos aí ver um elemento exterior que tomou posse dessa mulher, que desejou encerrá-la ou reduzi-la, frustrada, abusada, limitada em sua expressão. Eu acho que a noite é escura, mas eu acho também que a luz da lua vem nos lembrar o que nos move, o que não pode, apesar de toda dificuldade, ser contido. Chegando ao final da nossa reflexão de hoje, eu termino também essa primeira semana do Tarot Brasil e queria agradecer a todo mundo que está assistindo, que está comentando, que está me enviando mensagem também. Está sendo muito legal para mim, eu estou aprendendo muito sobre o Tarot de Marsella e eu espero estar contribuindo de alguma forma para a reflexão de vocês que estão assistindo. Eu sei que esse projeto ainda precisa ser aperfeiçoado, e eu espero ir evoluindo junto com vocês, tomando para mim também essa primeira carta do dia, o Sol. Vamos evoluindo. Coragem, saúde a todos e um abraço.